Ok, Carlos Vitorino aqui e hoje vamos falar sobre Pronamp. Mas Pronamp de novo? Mas hoje vamos falar de maneira definitiva sobre Pronamp. Eu não estou conseguindo. É só enganação. Eu não consegui. Isso é só mídia. Bom, para não ficar com essas dúvidas, hoje nós vamos falar com alguém direto do Ministério da Economia. É isso mesmo. Informação direto da fonte sobre o Pronamp, direto do Ministério da Economia. Fica comigo. Ok, Pronamp. Mais um vídeo sobre Pronamp? É bem verdade que nós já gravamos vários vídeos aqui no canal sobre o Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio à Pequena e Média Empresa. Isso vai tratar de crédito, e nós sabemos que crédito é um tema muito sensível, porque na verdade não existe programas robustos de crédito para apoio da atividade produtiva no Brasil. Então nós, conforme as matérias foram saindo, conforme as informações foram chegando, nós fomos gravando vídeos. E vocês foram colocando nos comentários as dúvidas, as sugestões, e eu percebi que existe realmente muitas dúvidas quanto à veracidade do programa, quanto à real possibilidade do programa. E hoje nós resolvemos trazer aqui um bate-papo com a subsecretária especial do Ministério da Economia, Antônia Talarida. Ela é nada mais, nada menos do que a coordenadora, a gestora. Ela e sua equipe cuidam do Pronamp desde o início, desde a ideia até a efetivação do programa. E antes de conversar com a subsecretária especial, nós vamos pedir para você se inscrever no canal, pedir para você deixar aquele like, aquele joinha e também ativar o sininho das notificações, para que você possa saber dos próximos vídeos e você tenha informação direto da fonte. Vamos falar então com a secretária Antônia Talarida sobre o Pronamp. Secretária, na verdade o Pronamp ele tem uma áurea de ser um programa muito bem elaborado, com uma taxa de juros muito boa, com carência, com prazo e com uma substancial quantidade de recursos. Começou com 15,9 bilhões. Mas a grande verdade é que pouquíssimas empresas conseguiram esse recurso. As instituições financeiras parece que estão fazendo um pouco de dificuldade para que essa linha chegue efetivamente até o empresário. As pessoas estão tentando e não estão conseguindo. O que aconteceu nessa primeira fase do Pronamp? E agora fala-se em uma segunda fase do Pronamp, com um aporte de mais 12 bilhões. Então, conta um pouco para a gente dessa primeira fase e dessa possibilidade de uma segunda fase. Isso é uma realidade? Como nós estamos em relação a isso? Qual era a credibilidade do programa e como ele está agora, para que nós possamos ir passando por todos os pontos para que não fique dúvidas? Porque nós queremos saber se realmente o Pronamp é uma realidade ou não. Muita gente não botou fé no Pronamp, dizendo que não ia rodar, que não ia dar certo, que ia ser mais um programa de crédito que o governo ia ter que se explicar. E o que a gente tem hoje é que depois de um mês os recursos se esgotaram. A primeira vez que a gente estava atuando num programa dessa magnitude, atuando nas garantias, a gente fez a negociação com o recurso novo, com o que a gente conseguiu, foi esses 15,9 bilhões, e o recurso se esgotou. Então, agora a gente está nessa fase de expansão do Pronamp. Realmente é um desafio, porque esses 15,9 bilhões, eles realmente viraram fumaça muito rápido. Pouquíssimas empresas tiveram acesso a esse recurso. Em alguns bancos ele se esgotou em horas. Então, pelo que eu entendi, nós temos aí esse desafio da segunda fase e podemos comemorar aí essa real possibilidade de 12 bilhões a mais. Essa segunda fase, esse novo aporte no programa do Pronamp, ele é uma realidade, ele depende de alguma coisa. Qual é o próximo passo? O que é que está faltando para realmente podermos ter segurança de que essa segunda fase vem? Grandes bancos estão manifestando aí a sua participação agora na segunda fase, como é o caso do Bradesco, do Santander, mas isso depende do quê? Qual o próximo passo? É uma realidade? Podemos efetivamente comemorar? Como está essa ideia, como está essa fase, essa segunda fase do programa? Chegou uma boa notícia para nós, acho que foi no início da semana passada, que no voto da MP 944, que é a medida provisória que institui o programa de pagamento de folha, do pagamento de folha salarial, é o PESE, que a gente chama aqui,
O relator incluiu uma possibilidade de um novo aporte de 12 bilhões no Pronamp. Né? Então, a MP 944 já foi aprovada no Senado, agora ela, na verdade, já foi na Câmara, foi para o Senado, agora volta para a Câmara, porque tiveram algumas modificações. Então, está pendente de aprovação na Câmara para depois ir para a sanção presidencial. Indo para a sanção presidencial, como é um recurso que já foi negociado com o Ministério da Economia, é uma questão rápida aí da gente editar uma MP de crédito extraordinário, isso a gente faz muito rápido, aí a gente aprova isso, o novo aporte na Assembleia do FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações, que está operacionalizando o programa, quem faz a gestão é o Banco do Brasil, mas isso a gente consegue fazer muito rápido. Então, a gente está pensando na velocidade, nos ganhos, talvez seja melhor a gente aguardar esse novo recurso, que a gente consegue aportar no fundo rápido, dependendo do Congresso, é claro, mas da nossa parte é rápido, e a gente continuaria com esse mesmo parâmetro de 85% de primeiras perdas, que isso traz muita segurança para as instituições financeiras, né, saber que elas vão operar o Pronamp e não vão correr risco algum, né, risco de crédito. Ok, então nós temos esse desafio, que seria esses mais 12 bilhões, aí dependendo dessa MP, que vai pegar recursos lá do PESE, né? Então, quer dizer, existe uma lei por trás. E existe uma segurança, porque isso já está negociado com o Ministério da Economia, ou seja, não é porque precisa do veto presidencial, da sanção presidencial, melhor dizendo, que pode ocorrer aí algum risco de não sair o recurso. Existe uma segurança nesse sentido. Mas, secretário, existe uma outra questão aí dentro do Pronamp, que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual fora contemplado no início, né, quando saiu lá a primeira vez o Pronamp, mas ele estava programado para ir diluindo esses recursos, que eram os 15,9 bilhões. Ou seja, ninguém imaginou que os 15,9 bilhões iria virar assim um vapor, virar fumaça muito rápido. Então, como fica nessa segunda fase a questão do microempreendedor individual, os MEIs? Terão acesso ao Pronamp, porque tem esse programa das maquininhas, mas nem todos os MEIs usam a maquininha. Como fica o MEI na segunda fase do Pronamp? A gente tem um outro desafio, que é a questão do MEI, o microempreendedor individual. Ele de certa forma, ele está contemplado na lei, né? Mas a Receita tinha programado um terceiro envio do microempreendedor individual, né? Nas remessas dos informes de faturamento, para você poder apresentar a sua instituição financeira, o MEI entraria numa terceira onda, que a gente deu preferência às microempresas e pequenas empresas, porque o MEI foi contemplado com auxílio emergencial. A gente sabe que não é o suficiente para quem está numa atividade produtiva, mas, de certa forma, ele foi contemplado com alguma política pública. A microempresa ficou muito preterida, então a gente colocou o MEI no terceiro envio. Só que o recurso esgotou antes da gente poder entrar no MEI. Então, a nossa discussão agora é, com este novo recurso, a gente vai contemplar o MEI ou não vai contemplar o MEI? Então, esse é o debate que a gente está travando aqui na gestão do programa, né, que compete tanto a nós, da CPEC, e a gente escuta muito também os gestores do fundo, que é o Banco do Brasil. Bom, então, essa segunda fase, esses 12 bilhões, já é previsto, já é certo que eles também irão sumir muito rápido, porque os 15,9 bilhões, eles foram muito rápido. O que, na verdade, vem acontecendo é que dimensionou-se os recursos a partir de um histórico de tomada de capital. Mas o fato é que as pequenas e médias empresas nem estavam indo aos bancos. Por quê? Porque sabiam que não iam conseguir e, se fosse conseguir, iriam conseguir um dinheiro muito caro. Então, o pequeno e médio empresário estava dando o seu jeito sozinho, se financiando com a família, dando o seu jeito sozinho. E aí veio o Pronamp. E o Pronamp trouxe uma esperança, porque é um dinheiro barato, é um dinheiro com uma taxa mensal de juros aí perto de 0,3, 0,29. Então, aí todo mundo correu para o banco, porque se existe a possibilidade, por que eu não vou tentar? E aí acabou aparecendo a real necessidade do crédito, né? Então, nós temos aí esse desafio. Dá para dimensionar, né? Se é que eu posso fazer essa pergunta, quanto seria necessário para poder atender toda a demanda de crédito da pequena e média empresa? Dá para dimensionar esse universo? E os bancos já deixaram muito claro que com esses 12 bilhões o recurso também vai escoar muito rápido. Você tem uma demanda muito grande. O que acontecia antes também
É que a demanda, a dificuldade de acessar o crédito era tão difícil que às vezes o microempresário nem tentava, ele nem ia na instituição financeira pedir crédito, ele prefere se financiar com o fornecedor, com um cartão de crédito, até com a família, né? Mas ele sabia que empréstimo no banco ou era muito caro, não conseguiria arcar com os custos, ou ele não tomava. Então, a demanda agora, que você esgotou todas as possibilidades, você antecipou recebível, você esgotou toda a possibilidade que você tinha, você vai ser obrigado a pedir empréstimo no banco. Então, a demanda aumentou enormemente, né? Então, é difícil até a gente dimensionar quanto que seria necessário para a gente poder alcançar todas as empresas. O Pronamp até agora alcançou 200 mil empresas. O universo de micro e pequenas empresas é de 7 milhões, se não me engano. São mais ou menos 6 milhões de micro e 1 milhão de empresas de pequeno porte. Então, a gente alcançou 200 mil. Com esses 12 bilhões, talvez a gente consiga mais 200 mil, mas ainda assim, a gente precisa pensar de maneira estrutural como melhora o cenário de crédito. E justamente falando na estrutura do modelo de crédito e na concentração, né, nos bancos, nós já temos uma situação aqui de sistema financeiro, de sistema monetário muito concentrada. Comparando com outros países, nós temos pouquíssimos bancos. E nessa primeira fase do Pronamp, só a Caixa Econômica, Banco do Brasil e um pouco no Itaú. Então, por que essa demora dos outros bancos em participarem do programa, né? E eu quero abrir um parênteses aqui e pedir para você que está nos acompanhando nesse vídeo, você quer realmente saber tudo sobre o Pronamp? Então fica até o final desse vídeo. Esse vídeo praticamente é uma aula e você nunca mais vai ter dúvida com relação ao Pronamp se você ficar até o final do vídeo. Fica até o final do vídeo, já dá aquele like e vamos para a resposta, né? Os bancos comerciais, os bancos privados vão participar? Por que estão demorando em participar desse programa de colocar isso à disposição do micro e do pequeno empresário? Com relação às instituições que estão operando, por que acabou concentrado na Caixa e Banco do Brasil, tá? Primeiro que hoje a realidade é diferente. Hoje você tem operando, né? Caixa, você tem Banco do Brasil, Itaú. O que aconteceu? O Bradesco e Santander ainda têm interesse em operar, mas eles demoram para colocar o produto de pé, todo o sistema, como é que você vai acolher os pedidos, os bancos estão com uma preocupação de fazer a esteira 100% digital, então isso, assim, demanda um custo e um tempo de desenvolvimento. Então, o Bradesco e o Santander já sinalizaram que vão entrar, inclusive já anunciaram isso na mídia, só que eles entraram tarde demais, eles entraram vão entrar quando o recurso já acabou, eles estavam programados para entrar agora 1º de agosto. Então, assim, acho que com essa nova leva, tanto o Bradesco quanto o Santander vão entrar também. O Itaú também vai poder ampliar a operação, o Itaú já fechou 3 bi, e Caixa e Banco do Brasil idem. Caixa e Banco do Brasil fecharam, acho que quase 7 bi de crédito cada. Então, dos grandes bancos, a gente pode dizer que todos manifestaram interesse, 2 só atrasaram um pouco aí na implementação. Além disso, você tem uma série de instituições que podem operar o Pronamp. A gente tem Sicoob e Sicredi, que são as principais cooperativas de crédito entrando no programa. O Sicoob, acho que no primeiro dia bateu o limite deles, acho que foi 1 bi que eles já emprestaram, o Sicredi está nesse mesmo caminho. Você tem BNB e Basa também dentro do programa. O que acontece é o seguinte, na hora de distribuir o recurso, não é distribuir, porque a gente não fez reserva de recurso, né? Então, assim, o Santander não entrou, não tem um recurso reservado para ele operar. Mas a gente teve que estabelecer alguns limites, isso em conjunto com os gestores do fundo. Então, esses limites de operação do Pronamp respeitam algumas regras, como quanto que aquela instituição, o agente financeiro, já operou de micro e pequena empresa em 2019, um percentual do patrimônio líquido da instituição, e a gente tinha no início uma regra de concentração, a gente não queria que ninguém tivesse mais de 20% do fundo, do programa, correndo esse risco de, só tem um banco operando. Mas essa regra a gente tirou fora, porque estava limitando o Caixa e Banco do Brasil, e a gente falou, olha, a gente está vendo o interesse de outros bancos, é só uma questão de botar o produto de pé de forma assim, tecnológica, né? Então, a gente tirou essa regra, mas ficou bem distribuído. Se a gente olhar, você tem... ninguém tem mais de, acho que 30%, 40% das garantias do programa. E além disso, tem aí a questão das cobranças, né, de taxas, né?
cobrando, pedindo seguro, pedindo contrapartidas, né? Tem até o exemplo da Caixa Econômica Federal que saiu cobrando a TAC, a taxa de abertura de crédito, porque saiu na frente, não tinha ninguém, e aí saiu cobrando, ainda em alguns casos pedindo seguro prestamista. Como fica essa situação para o segundo momento aí, com mais bancos participando, né? Na segunda fase do Pronamp? E eu adoro esse exemplo, assim, que é a concorrência na veia. Eu falei pro time da Caixa, a gente tem uma relação ótima, mas eu falei para eles estavam cobrando a TAC, né, a taxa de abertura de crédito. Eu falei, olha, pela lei vocês podem, a gente não estava proibido a cobrança da TAC, né, mas eu falei, a primeira instituição que entrar e cobrar 0,5% abaixo do que vocês estão cobrando, vocês vão ter que baixar. E foi o que aconteceu, o Banco do Brasil entrou dizendo que não ia cobrar TAC. Aí, no dia seguinte, a Caixa disse que não só não ia cobrar, como ia devolver a TAC de quem já tinha pago. Gente, é a concorrência, né, beneficiando o cidadão, assim, na hora. Foi o segundo player entrou, a taxa já baixou. Imagina isso em larga escala, quando a gente fala do mercado de crédito. Né? Ok, nós já sabemos que na primeira fase houve aí uma velocidade muito grande para consumir aqueles 15,9 bilhões. Agora, houve concentração em termos de percentual por regiões do Brasil? Vocês têm esses dados? Houve algum direcionamento para tamanho de empresa, para segmento, para faturamento? Porque, assim, é realmente muito difícil encontrar uma empresa que tenha conseguido um recurso do Pronamp. Houve algum direcionamento ou foi por demanda? Foi por demanda, a gente não instituiu nenhum percentual. O que a gente tinha instituído no início do programa era um percentual para microempresa. A gente falou o seguinte, como a taxa de juros é muito baixa, o que os bancos vão fazer? Eles vão correr para fechar o crédito com as pequenas, que é um pouco mais rentável, menos arriscado. E a gente falou, não, a gente não quer, tem que botar 80% dos recursos para microempresa, que não tinha sido contemplado por nenhuma linha. O que aconteceu? Os bancos, com medo de ficar fora dessa proporção 80-20, eles estavam represando recursos para pequena. Então, é a importância da gente agir, de identificar o problema e agir rápido. Então, você bota no papel o negócio, às vezes não sai como você espera, né? Aí a gente identificou o que estava acontecendo e alteramos e acabamos com essa regra do 80-20. O que aconteceu? Em termos de recurso de garantia, você tem a maior parte destinada a pequena empresa. Mas em números de operações, as microempresas saíram favorecidas, saíram com mais da metade do número de operações. Então, a gente tirou a regra, conseguiu fazer o recurso rodar sem prejudicar a microempresa. Então, no nosso ponto de vista, isso também foi uma decisão bem acertada da gestão do programa. Não, realmente eu gosto muito de falar sobre crédito, porque é um setor muito sensível, historicamente muito sensível e até renegado, porque assim, o empreendedor aqui no Brasil, quem realmente produz, são milhares de CNPJs, geram emprego, estão na cadeia produtiva, são verdadeiros heróis. Por quê? Não existe um programa de crédito para empreendedor. Se você quer iniciar um negócio, então esquece, se você não tiver recursos próprios, não será possível. Então, aí surge um Pronamp que vem com uma taxa de juros que realmente é exequível, ela cabe no bolso, no orçamento do microempresário, vem aí provando que é possível, provando que precisa existir por parte do governo, por parte do Ministério da Economia, especificamente, uma linha de crédito estruturada. E a grande pergunta é, o Pronamp, por que ele é emergencial? Por que ele não pode ser permanente? Existe aí uma possibilidade real de, a partir do Pronamp, não precisa ser o Pronamp, mas pode ser a partir do Pronamp, porque essa situação emergencial ela veio trazer uma verdade, ela veio mostrar uma realidade, que existem milhares de empresas necessitando de crédito para oxigenar o seu fluxo financeiro e continuar produzindo, continuar gerando empregos. Então, existe possibilidades do Pronamp ser perene, né? Pronamp perene, existe possibilidade de ser um programa contínuo? Carlos, agradeço aí a paixão pelo tema que dá para ver que você tem. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Você fez uma pergunta difícil, essa é a mais capciosa, ela sempre aparece. O Pronamp vai ser um programa permanente? E eu tenho uma saída fácil para isso, que é o seguinte, com o recurso que a gente tem, que a gente protocolou, a medida provisória de crédito extraordinário, desses 15,9 bi, e que vai ser o caso desses 12 bilhões adicionais, eu não posso fazer. Por quê? Porque essa medida de crédito extraordinário, que a PEC do teto
PEC do teto, do orçamento de guerra, desculpa, PEC do orçamento de guerra permitiu que a gente fizesse, ela tem que justificar pelo período da calamidade. Então, eu não posso emprestar um centavo com a garantia desses 15,9 bi depois do dia 31 de dezembro, porque senão o TCU vem em cima de mim. Que aí eu estou usando aquele recurso que eu consegui num ano fiscal diferente para um objetivo diferente. Então, com esse recurso, eu não consigo. Agora, a discussão é a seguinte, se a gente continuar com esses 85% de cobertura, eu sei que eu não vou precisar comprometer todos os recursos, porque a inadimplência não vai ser de 85%. Com a devolução desses recursos ao longo do tempo, o que será feito? Mas essa é uma nova discussão que a gente vai ter que encampar aqui. Já foi suado a gente conseguir esses aportes iniciais, e o Congresso também está pressionando de lá, o que é bom, mas a discussão de como é que a gente vai, que o programa deve ser permanente, eu não tenho dúvida. Agora, da onde vão vir os recursos para esse programa permanente, é que aí eu acho que é mais complicado. E além disso, secretária, quando nós falamos em crédito, nós temos uma grande trava, nós temos um gargalo gigantesco aí, que é a centralização do sistema monetário financeiro brasileiro nos bancos. Muitas vezes de nada adianta o governo trazer programas emergenciais aí como o Pronamp, como o PESE, como o PEAC, como o FAMP, são vários programas, percebe-se tanto o executivo quanto o legislativo buscando evasivas, buscando redirecionamento de recursos para atender essa demanda, mas quando chega nos bancos, sem a menor cerimônia, eles travam o processo, eles colocam exigências, eles têm a sua liberdade, têm a responsabilidade, né, tem todos os seus acordos e compliance e regras e etc., mas eles dificultam bastante. Então, enquanto houver essa centralização, o que nós poderíamos fazer? O que nós podemos esperar em relação a isso? A gente fica numa situação complicada, porque assim, a gestão do sistema financeiro não é nossa, é do Banco Central, que está fazendo um belo trabalho, o presidente do Banco Central é super alinhado, tem um olhar para micro e pequena empresa que eu acho que é dos presidentes do Bacen que eu vi mais dedicados a isso, mas a gente está navegando com, assim, quem não tem cão, caça com gato, né? A gente está nessa. O que ficou evidente é que a gente precisa descentralizar o sistema financeiro. Isso já era evidente, já era claro antes, né? O Banco Central já estava trabalhando com o conceito de open banking, de descentralização, mas agora, durante a crise, se tem algum benefício, é que ficou transparente que não dá para a gente seguir como a gente está. E eu fico muito tranquila em falar isso. Os bancos foram muito parceiros nossos, grandes bancos, fizeram rodar o Pronamp quando a gente achou que não fossem rodar, então, mas eles mesmos sabem, o ministro já falou, a gente não pode continuar com o mercado de crédito, o sistema financeiro concentrado do jeito que está. Né? Então, a gente precisa achar maneiras de descentralizar. Mas é o que a gente tinha hoje, né? Assim, a gente não consegue... a gente está aí trocando a asa com o avião voando. Bom, então, além da centralização do sistema financeiro nos grandes bancos, que é um gargalo, que é uma trava, nós temos aí o tamanho do programa Pronamp em relação ao universo de empresas. Se nós formos olhar aí em termos de tamanho, de número de CNPJs, o Pronamp atendeu aí 200 mil empresas na primeira fase e não deu nem 1% do volume de CNPJs, de pequenas e médias empresas. E agora, na segunda fase, com os 12 bilhões, ele também vai chegar a menos de 2%. E aí é por isso que nós não encontramos quase empresas que tenham conseguido o acesso ao crédito, porque o universo, o tamanho, né, a grandeza do número de empresas, e a maioria está necessitando, então, como fica essa relação? É muito pouco. Como eu falei, né, a questão do tamanho do programa versus o tamanho do universo que a gente está falando é uma coisa que a gente sabia desde o início. E eu achei que fosse até mais a proporção, mas a gente sabia desde o início. O que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem outras linhas de crédito, né, das instituições financeiras, acho que tem outros caminhos, né? O crédito para micro e pequena empresa não se esgota nesse 30 bilhões, contando com os 12 bi adicionais de garantia, que dividido por 85% vai dar mais ou menos dá 15, 18, vai dar quase 30 bi, não?
Mas a gente sabe, por exemplo, você tem o crédito garantido pelo FAMP, que é o Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE, a Caixa aumentando também, a Caixa e o Banco do Brasil especialmente aumentando também a participação nessa carteira de crédito de MPS. Então, assim, a gente tem que pensar no todo. Mas você tem razão, ainda é muito pouco, especialmente porque a demanda aumentou. Assim, o total da carteira de micro e pequena empresa, micro e pequena, acho que até média empresa, no ano passado, em 2019, era de 100 bi. Então, se eu pegar esses 30 bi de crédito do Pronamp, mais 20 bi do PEAC, que vai pegar a micro e pequena, e sabendo que o PEAC, né, tem uma alavancagem mínima de 3, então eu estou falando de 60 bi de meta de crédito, eu estou com quase 90 bi. Eu quase atenderia o total de crédito de 2019. O problema é que a demanda aumentou numa escala que a gente não consegue nem medir. Né? Porque eu falei, nem toda micro e pequena empresa gostaria de contrair um empréstimo, é que agora virou necessidade. Agora virou caso de vida ou morte. Ok, mas além de tudo isso, nós temos também a questão do direcionamento. Os bancos estão fazendo direcionamentos internos com relação à análise de crédito, volto a falar também da possibilidade de cobrança de taxas, de contrapartidas, de venda disso ou daquilo. Então, assim, como é que a gente pode lidar com isso? Como que a secretária tem visto isso dentro do programa como um todo no relacionamento aí com as instituições financeiras? Agora, com relação ao direcionamento, eu não sei que outro tipo de direcionamento. Primeiro, exigências. Então, a gente teve aí vários relatos de bancos exigindo contrapartidas para a contratação do crédito, né? Deixar claro que, assim, a TAC é uma coisa, a taxa de abertura de crédito, apesar da gente não concordar, os bancos estavam permitidos a fazer, mas você teve, e a gente passou isso para as centrais, para todas, a Caixa, o Banco do Brasil, Itaú e todos os outros agentes públicos, que, olha, isso aqui pode ser um problema para vocês, primeiro, na relação do consumidor. E a gente tem instruído muito os empresários a mandarem as suas reclamações no portal do consumidor, é o consumidor.gov.br. Venda casada é crime, isso não pode ser feito, ainda mais com dinheiro público. Né? Então, a gente reportou isso, eu posso falar de maneira transparente, mas isso aconteceu no início com empréstimos da Caixa, até na simulação apareceu o seguro prestamista, e o pessoal da Caixa falou, olha, me avisem toda vez que isso acontecer, qual agência, porque a gente vai atuar e fazer comunicação, que isso não pode acontecer. Mas a gente sabe que, assim, o banco, a gente fica dependente dos bancos, os bancos dependentes do seu gerente da ponta, o gerente querendo fechar a meta do mês, estão vendendo qualquer produto que ele tem ali de balcão na hora de fechar o crédito do Pronamp. Né? Então, assim, não foi uma orientação das instituições, mas a gente sabe o que acontece. E aí, a gente tem os canais de reclamação para isso. Então, a gente instrui 2 caminhos diferentes. O primeiro, consumidor.gov.br. Venda casada, isso é um direito do consumidor. A gente tem que ter evidência para poder atuar e poder oficiar as instituições financeiras. O Luciano tinha um grande parceiro nosso, o secretário da Senacom, ele disse para a gente, olha, me apresentem as evidências que eu vou oficiar. Eu não posso oficiar com base em um relato ou em um ofício específico, eu preciso de números, evidências. Então, consumidor.gov.br. O outro caminho é a sequência para você chegar até o Banco Central. Você reclama no saque do seu banco, na ouvidoria do seu banco e na ouvidoria do Banco Central, que é outra coisa que acontece também. A gente vai reclamar no Banco Central. A instituição tal, tá, prática indevida. O Banco Central olha na ouvidoria, a reclamação não chegou para a gente. Se a reclamação não chegou, não chegou. Então, isso para tudo. Assim, eu tenho cada vez mais incentivado buscar ouvidorias, Ministério Público, consumidor.gov.br, tudo que tiver à nossa disposição para a gente resolver a relação, que eu falo assim, você tem a Senacom, que é a relação de hipossuficiência do consumidor com a empresa. Mas quem é que está olhando a relação de hipossuficiência do empreendedor com o Estado? Isso em todos os níveis. Então, a gente está até pensando aqui, como é que você cria um organismo, assim como você tem a Senacom, um portal, para você poder concentrar todas as reclamações de abusos, sejam regulatórios ou de instituições financeiras querendo ganhar dinheiro com recurso público, enfim, todos os abusos, a gente concentrar num canal só, para que a gente possa orientar e demandar as respectivas ouvidorias. A gente precisa instituir isso.
né? Acho que está na hora da gente começar a mudar um pouco essa relação. Nós temos vários relatos de empresas que estão na seguinte situação: nome limpo, sem restrição, nem no CNPJ, nem no nome do CPF dos sócios, está tudo ok, tem movimentação bancária, tem faturamento, reúnem todos os documentos, buscam a instituição financeira com a cartinha da Receita lá, com o hash code em mãos, e aí ou o banco nega o crédito, ou o banco quer liberar um valor muito abaixo daquele valor que, teoricamente, a empresa tem direito. Então isso é complicado, porque as empresas, ao receberem a carta, elas têm um entendimento de que tem direito àquele valor, que seriam os 30% sobre o faturamento de 2019. Como resolver essa situação? É complicado, é como eu digo, a gente entende o sofrimento aí do micro e pequeno. São duas coisas diferentes. Tem instituições financeiras que não estão aprovando crédito. Tem instituições financeiras que não estão aprovando no limite que a Receita enviou. Então, o segundo cenário realmente pode acontecer, porque a gente diz na lei que você pode tomar até 30% do seu faturamento de 2019. Então, a Receita informa qual é. Mas se você já tiver alguma alavancagem no banco, ou você apresentar um risco muito alto para o banco, aí tem até por questões que eles chamam gestão temerária da instituição financeira, regras do Bacen, Basileia, enfim, às vezes eles abaixam um pouco o limite do que pode emprestar. Agora, a primeira situação, que é o banco negar o crédito, de novo, o banco está nesse direito, a gente não pode obrigar o banco a emprestar, mas é importante que o consumidor saiba, e que o empresário saiba, do seu direito. O banco tem que explicar e tem que dar uma explicação clara do porquê o crédito foi negado. Porque, assim, a garantia está dada, né? Então, por que o crédito foi negado? Acho que o banco tem que ser muito claro nessa explicação. Isso é um direito do consumidor. E se ele não fizer isso, recomendo novamente os mesmos canais. E também me acionem, porque a gente aciona a Senacom, a gente está fazendo uma triangulação aqui. Mas a gente tem poucos relatos de gente tendo seu crédito negado no Pronamp, que a gente está cobrindo risco. Mas se acontece, é importante que você entre em contato com o seu gerente e peça explicação do porquê, até para você depois poder reapresentar documentação ou procurar outra instituição financeira. Às vezes é o problema de um banco, mas se você procurou outra instituição financeira, ela pode está aberta aí a fechar esse contrato. Ok, secretária, muito obrigado. Foram muito esclarecedoras as suas colocações. Nada como ter a informação aí direto da fonte, não é mesmo? E olha, nós vamos incomodar vocês aí no Ministério, porque o setor produtivo precisa de informação, ele é carente de informação. E conte conosco aqui também, nós vamos incomodar, vamos entrar em contato, porque o setor produtivo realmente precisa de apoio, precisa de acompanhamento. Mais uma vez, muito obrigado. Me liguem, me cobrem. E aí, como é que está o andamento? Assim, a gente está aqui para trabalhar para vocês. Digo, para vocês, cidadãos, empresas. A gente nós somos os representantes do setor produtivo, né, aqui dentro do Ministério. Então, contem com a gente. Ok, então essas foram as explicações e os esclarecimentos direto do Ministério da Economia. Informação direto da fonte. Aqui o dinheiro barato existe, está disponível e eu te vejo no próximo vídeo.